sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Terra Viva Entrevista, o programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário dentro e fora da porteira, não é, Pedro? Exatamente, Flavinha. Hoje vamos falar sobre a gestão inteligente do uso da terra. Vamos falar sobre a competitividade do agronegócio brasileiro de forma sustentável. A aplicação de geotecnologias, análises estratégicas para otimização e produção agropecuária com conservação ambiental. Então, a gente tem o prazer de receber aqui o chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Espadotti. Gustavo, seja muito bem-vindo. Que prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Flavinha, Pedrinho. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente agradece muito a sua participação e, claro, da Embrapa Territorial, que também está celebrando esse ano 35 anos, né? E a gente começa falando sobre as pesquisas que estão no radar da Embrapa Territorial. Quais são aí as metodologias que foram utilizadas para comprovar que a cafeicultura na Amazônia não está ligada ao desmatamento e como que esses dados aí estão sendo validados cientificamente? Muito legal, Flavinha, essa pergunta, que é uma parceria da Embrapa Territorial com o Cicobi lá de Rondônia, com o Caferon e com a Embrapa Rondônia. Foi uma demanda apresentada para que a gente conseguisse medir com números, mapas e fatos, que é o lema da Embrapa Territorial, a sustentabilidade da produção de café das matas de Rondônia. É um café diferenciado, não é um café arábica, como é o café de bebida boa, que a gente está acostumado aqui na região. É um café canéfora, um café robusta, que também tem agradado muitos paladares. Além de servir como blend para muitas tipologias de café, ele também tem agradado de forma pura também. Mas surgia-se muitas discussões a respeito da sua sustentabilidade, por ser dentro do bioma Amazônia, uma preocupação ambiental. Então, realizamos todo o mapeamento desse café e verificamos que apenas 1% de toda a cafeicultura lá de Rondônia teve alguma sobreposição com áreas desmatadas de 2020 até o presente momento, mostrando que é muito pequena essa interação de avanço desse cultivo em áreas desmatadas, que ele tem ocorrido basicamente sobre pastagens degradadas. Então, é mais uma forma de evidenciar que é possível produzir e preservar. Uma cadeia produtiva como essa, 95% dela representada por pequenos produtores que cultivam muitas vezes menos de 5 hectares cada um, mas que levam tanto desenvolvimento, tantos empregos, tanta renda para um povo lá do interior de Rondônia e acaba trazendo divisas para todo o Brasil, né? Coisa bacana. Além disso, né, esses resultados, né, essa pesquisa, ela pode influenciar, inclusive, na formulação de políticas públicas, né, voltadas para a sustentabilidade da cafeicultura na Amazônia, né? Nós estamos falando do bioma de forma geral também, né, se a gente for pensar, principalmente no ano de COP30, né, em que a Amazônia, né, em que o bioma está cada vez mais dentro de debates muitas vezes inflamados, que enfrentam discussões desnecessárias, fake news, mas com mapas, dados e fatos, tudo isso muda, né? Exatamente. Nós queremos o quê? É passar por um processo de conhecimento desses dados. Porque a gente só reconhece o papel, o esforço de alguém se a gente conhece o que está sendo feito. E a terceira etapa, por que não num ambiente como o COP, é trazer a valorização e a recompensa por esses produtores rurais que têm investido tanto tempo, tantos recursos e muito dinheiro para a preservação da vegetação nativa dentro de um ambiente como esse. Então, o apoio a essas políticas públicas, ela se dá principalmente pelo blockchain que é possível você fazer, essas conexões mostrando que não há indícios de desmatamento dentro dessa produção, para cumprir com legislações como o Código Florestal Brasileiro, que é a lei ambiental mais restritiva do ponto de vista produtivo, mas que deu ao produtor rural brasileiro a oportunidade de participar dos processos de preservação, e também garantir que essa produção esteja adequada às novas exigências colocadas pelo Parlamento Europeu, de só adquirir produtos de agropecuária que não tenha infringido o desmatamento nos últimos 5 anos. Então, é muito importante você ter esses números, ter esses dados à disposição
das associações, das cooperativas, das entidades de classe, dos exportadores de café, para que eles tenham uma segurança de mostrar lá na Europa que, sim, no Brasil, estamos produzindo café de qualidade nas matas de Rondônia, livre de desmatamento. Importantíssimo, né? E agora do café para a citricultura, qual que é a metodologia utilizada para quantificar o carbono estocado no cinturão citrícola e como que esses dados se comparam com outras culturas perenes em termos aí de mitigação de gases poluentes? Muito legal, Flavinha. De novo, vou voltar e falar que é outro projeto que foi fruto de uma parceria muito robusta entre a Embrapa Territorial, o Fundecitrus e também o Grupo Innocent, que é vinculado à Coca-Cola Company. Então, foi uma demanda apresentada para a Embrapa Territorial, mais uma vez, para verificarmos se existia uma boa sustentabilidade, um bom equilíbrio entre produção e preservação, no caso do cinturão citrícola, que envolve o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais. E foi muito bacana esses resultados, que eles evidenciaram com números que é possível ter esse equilíbrio, porque cada 2,5 hectares de laranja, de citros, de pomares de citros, você tem 1 hectare de vegetação nativa preservado. E não é em qualquer lugar, é em São Paulo e em Minas Gerais, estados historicamente já antropizados, mas que estão cumprindo com a legislação vigente e o produtor rural conseguindo ter esse equilíbrio na produção e na preservação. E nós utilizamos vários métodos para não só verificar o quanto existe de vegetação nativa, mas também fazer os estoques de carbono. O quanto existe de carbono estocado abaixo do solo, ou seja, onde a gente produz o nosso substrato, na superfície do solo, que é aquela palhada que resulta de boas práticas, como a roçada ecológica, que existem dentro da cadeia da citricultura, e também nas árvores de citros. Que a gente fala assim, poxa, calcular estoque de carbono nas árvores de citros, claro, é uma árvore. Não é como a soja, o milho, que tem um papel muito mais de ciclagem de carbono, que acumula e emite um pouco ali. Não, as árvores de citros acumulam muito. E a gente foi segmentando isso em folhas, em caules jovens, caules velhos, mostrando o quanto existe de carbono sequestrado nessas árvores. E isso, dentro dessas propriedades, ultrapassa os 36 milhões de toneladas de carbono equivalente sequestrado. Significa que nos pomares da citricultura paulista e do sul de Minas, nesse cinturão citrícola, existe um tanto de carbono estocado que representa quase 1/3 das emissões de carbono que o Brasil tem no setor energético. Nossa. Veja o papel da ciência para mostrar que nós, com a nossa agricultura, além de produzir suco de laranja, que é saudável, alimentar a nossa população, ser o maior exportador de citros com quase 75% de benchmark dos citros do mundo. Nós também conseguimos neutralizar muitas emissões por meio de uma agricultura resiliente, forte, dedicada dos nossos produtores e também sustentável. Isso de fato é incrível, né? A gente vê como é que, além do brilho nos olhos, a gente também consegue ver a forma como a ciência ela tem contribuído junto com o produtor, junto com a natureza. Parece que vocês estão todos de mãos dadas ali, falando, temos uma missão e uma agenda que, de fato, vamos encarar, né? Não, é muito bonito ver isso, né? Faltam até palavras porque a gente vê, de fato, a importância que tem isso e principalmente lá na frente. Porque os pomares, né, de citros, eles contribuem muito, né, para a conservação da biodiversidade. E lógico, né, tem os impactos ecológicos nesse sentido. Na fauna silvestre também. Também é possível calcular isso? Quanto isso ajuda em volta? Pedrinho, isso é muito bacana que você falou, porque a gente, quando começou, os primeiros trabalhos que a gente começou a fazer para verificar as APPs, as reservas legais, a gente achou que ia ser fragmentos dispersos, tudo nada conectado. Mas os rios, os arroios, os igarapés, os riachos, todos eles vão se conectando e o rio, ele não respeita porteiras. Por isso a vegetação nativa também não respeita. Então, a gente começa a ver verdadeiros corredores da biodiversidade se formando, conectando pequenas, médias e grandes propriedades rurais, todas elas dedicando esse esforço para a preservação da vegetação nativa, e isso reflete no habitat. Então, como a gente resolveu também mensurar a biodiversidade ali presente? Então, a gente lançou mão de câmeras, que são aquelas câmeras infravermelhas que captam sensores de movimentos e começam a filmar no meio da noite, mostrando que existiam cutias, existiam macacos, aguis,
existiam tamanduás, existiam queixadas, porcos do mato, existiam também pequenos roedores, mas a gente foi começando a ver que aquela macrofauna foi crescendo até o dia que a gente começou a avistar as donas onças dentro dos pomares de citros. Então, se tem a dona onça lá dentro, tem toda a cadeia alimentar. Porque ela é equilíbrio, né? Ela é sinônimo de equilíbrio, né? Exatamente, ela é sinônimo desse equilíbrio, mostrando que toda a cadeia está lá presente, passando por dentro das áreas produtivas, interligando com as matas, com as áreas de proliferação, até de acasalamento desses animais, desses grandes mamíferos. Então, é um ecossistema que está praticamente em equilíbrio. Claro que não como se fosse totalmente vegetação nativa no estado de São Paulo e de Minas Gerais, mas mostrando que é possível ter uma integração e é possível buscar esse maior equilíbrio das produções com a biodiversidade. E também fizemos uma outra coisa muito bacana. Nós contratamos uma equipe de ornitólogos. Sabe o que é ornitólogo, Flavinha? O que é? Não, são aqueles profissionais que conhecem tudo de aves. Eles estudam as aves e eles vão com sensores assim muito refinados para ouvir o canto dos pássaros, identificá-los, fotografar os pássaros mais diversos e mostrando que boa parte da biodiversidade de aves presentes nesses habitats eram de aves que estavam com risco de extinção. Então, fotografamos muitos ninhos, tanto nos pomares quanto na vegetação nativa, mostrando que também os animais que voam estavam lá presentes dentro desses pomares, que é um ganho assim, de biodiversidade para toda a sociedade e para toda a natureza. E são excelentes, né, semeadores, né? Os pássaros que vão ajudar ali, inclusive, a manter aquele, né? Eu acho incrível esse sistema, como tudo se completa. Que bacana que vocês conseguiram ver isso, né, Flá? Exatamente. Quais são as inovações aí sustentáveis financiadas pela Innocent Drinks que estão sendo implementadas na citricultura, né? E como que essas tecnologias podem ser replicadas em outras regiões agrícolas? Quem paga a conta é sempre o comprador. E é ele que coloca alguns tipos de exigências dentro dos fornecedores de matéria-prima deles. Então, hoje a gente tem visto cada vez mais mercados exigentes, que não se satisfazem apenas com quantidade e com a qualidade. Eles querem saber também de sustentabilidade. Então, iniciativas como essa, financiamentos como esse da Innocent, parcerias como o caso do Fundecitrus, eles buscam levar também a sustentabilidade para as questões produtivas. E a gente tem uma série de boas práticas que podem ser utilizadas dentro da citricultura. Por exemplo, a melhor correção do solo, atingir níveis ótimos de pH do solo. Para quê? Para que quando você coloque fertilizantes na dose certa, no momento certo, na forma correta, você extraia o máximo potencial desse insumo industrial que vai fornecer nutrientes para as plantas. Também preconizamos pelo manejo integrado de pragas. Ou seja, você só fazer o controle de determinada praga quando ela atinja um nível de dano e seja extremamente necessário. Porque defensivos agrícolas são muito caros e o produtor não tem condição de sair rasgando dinheiro. E muito menos quer que tenha algum impacto negativo para o meio ambiente, para a propriedade rural dele. E por fim, eu até mencionei um pouquinho antes, que são as roçadas biológicas. Antigamente a gente via aqueles pomares de citros no limpo, que a gente chamava, né? Não tinha um mato, era a terra nua, assim, tudo limpinho para não ter competição com plantas daninhas. Mas a ciência evoluiu e mostrou que você manter uma vegetação do tipo de braquiárias ou outras forrageiras nas entrelinhas dos citros, você consegue ter uma ciclagem de nutrientes e quando você faz a roçada, você joga isso daí nos pés das plantas e essa matéria orgânica em decomposição vai liberando nutrientes de forma gradativa e também controlando plantas daninhas nas entrelinhas. É um sistema de ganha-ganha para todo mundo e a Embrapa tem apoiado essas iniciativas por meio de ciência, por meio de práticas, produtos e processos que garantam maior sustentabilidade para a produção agropecuária. Muito bacana. Seria da gente ser Embrapa, né? Exatamente. E há 35 anos, né, vocês estão celebrando da Embrapa Territorial. Exatamente. Nesses 35 anos, nós temos oportunidade de revisitar muitos trabalhos icônicos que fizemos, mas reafirmar um compromisso indissociável que nós temos na nossa unidade, que é sempre estar ao lado do produtor rural. Na facilidade, na dificuldade, em momentos de pico de commodities e também nas baixas, nós sempre estamos juntos, ouvindo, entendendo, suando, muitas vezes sangrando junto com o produtor rural, mas sempre ao lado dele para ouvir as suas demandas e transferir problemas para dentro da academia, para dentro da Embrapa,
que esse é o grande papel da Embrapa, é levar soluções para problemas concretos que os nossos produtores rurais tenham. E dentro da Embrapa Territorial, nós lançamos mão sempre das geotecnologias e da ciência de dados, para transformar o número em uma informação que apoia a tomada de decisão, seja do produtor rural, seja para a formulação de políticas públicas. Perfeito, é o casamento que deu certo. Bom, vamos ter que ir para o intervalo, mas daqui a pouquinho o Gustavo Espadotti está aqui de volta trazendo outras informações, não só sobre os 35 anos da Embrapa, mas levando muita mais informação que nós vamos colher daqui para frente, porque a pesquisa é assim, a ciência ela não para, sabe por quê? Ela é infinita, ela sempre vai tendo atualidades, atualizações e a gente vai mostrando para vocês aqui. Continue com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Até já. Estamos de volta com o nosso Terra Viva Entrevista e hoje a gente tem o grande prazer de receber aqui o Gustavo Espadotti, que é o chefe-geral da Embrapa Territorial. Exatamente, o Gustavo falou para a gente no primeiro bloco assuntos importantes, conservação, sustentabilidade. E sabe algo que está na pauta da sustentabilidade, poucas pessoas falam? A logística. E por isso a gente tem que falar sobre o site Milog, Inteligência Logística para o Agro, né? É uma iniciativa também da Embrapa Territorial. E Gustavo, eu gostaria de puxar esse gancho contigo nesse bloco para falar quais são as principais fontes, né? Dados utilizados por esse sistema, porque desses 35 anos de Embrapa Territorial, né, a gente vê que são mapas, são fatos e dados. Tudo aquilo que vocês conseguem unir com essas informações, inserido na logística também, né? Pedrinho, esse sistema de inteligência da logística, eu te confesso que é uma das coisas mais desafiadoras que nós tivemos lá na Embrapa Territorial. Nós lançamos ele em 2018 e passamos por uma grande atualização, revisitamos todo ele, por meio de avaliações de impacto, que é quando nós conversamos com os stakeholders e voltamos com uma devolutiva deles, fizemos tudo novamente customizado de acordo com as demandas apresentadas por eles para superar o principal problema que eles tinham, que é a dificuldade de lidar com bases de dados que estão dispersas em 4 ministérios, mais de 10 secretarias, entidades estaduais, porque todas elas geram dados a respeito da nossa logística, mas está tudo pulverizado e cada um preenche o seu dado de uma forma. Tem gente que tem lá um banco de dados, tem gente que trabalha com dados espaciais, tem outros que estão na planilha Excel deles, então é uma confusão sem tamanho. E cada um desses entes tinha que sair agrupando esses dados para a finalidade deles. E um dos grandes trabalhos que nós fizemos foi capturar, padronizar, analisar, categorizar esses dados e deixar todos eles numa plataforma única disponível para ser consumido pelos operadores logísticos, por universitários, por professores, por entidades de classe que trabalham com as questões logísticas, por exportadores, tudo isso num único ambiente, onde você tem os 10 principais produtos da nossa agropecuária, em termos de produção e de volume produzido, categorizados por histórico de área cultivada, produtividade, a produção de cada uma delas, depois uma outra área desse sítio dedicado exclusivamente para beneficiamento, para silos, armazéns, misturadoras de fertilizante, unidades de processamento de etanol ou de biodiesel, tudo isso na parte de beneficiamento. Uma terceira aba que diz respeito às exportações, ou seja, por onde, qual estado, qual microrregião está exportando, por qual caminho, por qual rota, por qual porto e para qual país. Tudo isso pode ser organizado de qualquer maneira aí, você pode pesquisar por país de destino, por estado de origem, por porto exportador, uma segmentação entre portos do Arco Norte, que é onde a gente tem buscado aumentar as nossas exportações, e os portos do Arco Sul. E, por fim, uma última aba que diz respeito às bacias logísticas, ou seja, quais os territórios por onde preferencialmente essas cargas se movimentam até o terminal de exportação. E aí, uma das grandes demandas que nós tivemos entre o primeiro lançamento e esse agora, foi a retrologística dos fertilizantes, para entender qual a demanda por nutrientes de cada um dos cultivos, ou seja, da soja, do milho, do arroz, até da pecuária, onde está sendo demandado nutrientes
para que os operadores pensem na retrologística para levar nutrientes de forma barata, aproveitando seus canais de exportação. Também fizemos uma aba específica para nutrientes de forma alternativa, como é o caso dos remineralizadores de solo, que são rochas que podem ser moídas e aproveitadas dentro dos cultivos agrícolas, e de resíduos da agropecuária, como resíduos da produção de bovinos, de suínos e de aves, principalmente, tudo isso que pode ser fonte de nutrientes alternativa para os produtores rurais. Então, é um sistema muito amplo, muito robusto realmente, e que ele serve basicamente para dar respostas para a sociedade. Ele, previamente, ele está carregado com algumas perguntas já que foram identificadas como prioritárias, mas ele também é um sistema que pode responder a novas perguntas, novas demandas que surjam de atores da sociedade, de atores de ferrovias, por exemplo, onde instalar um novo porto ou onde instalar uma bateria de silos, qual a maior carência que nós temos de silos hoje. Então, ele responde a perguntas da sociedade para a gente tirar a subjetividade de grandes tomadas de decisão, principalmente num Brasil, num país como o nosso, que é carente de recursos, que não tem como ficar dando tiros, a gente fala tiro de garrucha por aí, que é um tiro meio disperso. O Brasil tem que dar um tiro de sniper, porque não tem recursos para errar. Nós não podemos nos dar o luxo de errar um investimento vultuoso, como são investimentos em logística. Então, a gente tira a subjetividade dessa tomada de decisão e aponta um caminho onde possivelmente teremos, de acordo com os cenários, com os modelos, teremos mais sucesso para esses grandes empreendimentos. Muito legal. E também essa plataforma reúne todos esses dados de uma forma simples, né? Para todos conseguirem entender, seja o produtor rural ou a sociedade, não é isso? E de que forma também contribui para a redução de custos logísticos e para o aumento também da competitividade das cadeias produtivas do agro? Exatamente. Como mencionamos, um dos grandes problemas que nós temos hoje é o armazenamento. Então, mapear, quantificar os déficits de armazenamento e gerar políticas públicas onde você direcione esse crédito para zonas onde existe já um déficit, mas também olhando para o horizonte futuro, levando em consideração a expansão da nossa agropecuária, o aumento da produtividade, o aumento da intensificação do uso da terra, as possibilidades de aumento de irrigação, para onde a nossa agricultura está indo e para onde nós temos que olhar no futuro, já pensando nos problemas de armazenamento. Então, esse é das grandes respostas que podemos dar com esse sistema. Além de apoiar o governo federal e suas grandes instâncias na priorização de obras que destravem os nossos principais gargalos. Então, a gente roda essas simulações mostrando quais são as obras que trariam maior impacto para a redução do custo Brasil, para a redução do custo logístico, tornando a nossa agropecuária mais competitiva em todos os nossos territórios. Tá? Por que a gente pensou num sistema para logística agropecuária? Porque se a gente pensar em mineração, ninguém faz uma mina sem já ter uma logística associada. Ninguém movimenta cargas de alto valor entre grandes cidades sem uma logística associada. Mas o agro não. O agro está na fronteira. Muitas vezes ele desbrava uma nova área, um novo território da agropecuária antes de existir uma cidade, antes de existir vias de locomoção. Imagina uma ferrovia, então, impensável, né? Então, o agro precisava desse sistema de inteligência e a Embrapa atendeu a essa demanda da sociedade, entregando um sistema que, como você disse, é muito simples, muito fácil de operar. Em poucos cliques você consegue extrair uma informação que vai lhe trazer um melhor conhecimento do seu território e apoiar a sua tomada de decisão. Eu só tenho alguns minutinhos para encerrar o programa, mas eu gostaria de otimizá-los para falar exatamente desses dados, né? Onde vocês pegam esses dados? Onde eles vêm? Né? De que forma eles são compilados, né? Para tornarem-se algo que é chancelado pela Embrapa? Todos esses dados, Pedrinho, são públicos, oficiais e abertos. Vêm de fontes oficiais. A principal que nós usamos são o IBGE, dentro do PAN, né? Que é o Programa de Avaliação Anual dos Municípios, onde você adquire essas informações da produção agropecuária municipal, tem o PPM, que é a produção pecuária municipal também, e os dados censitários. Além desse, utilizamos também os dados da Conab, com séries históricas também estaduais, e também nos dados relacionados ao armazenamento. Já nos dados de exportação, utilizamos os dados do MDIC, do Ministério da Indústria e Comércio, que detém lá a SESEX.
Tem dados também da Única, de parceiros privados, que nos fornecem dados a respeito do processamento, por exemplo, de etanol. Então, são muitos bancos de dados lá compilados, todos eles já trabalhados com geoestatísticas, para que não tenha nenhuma contaminação desses dados e eles possam ser facilmente utilizados. Nós tomamos por base, geralmente, agregar esses dados por micro-região, para que a gente reduza os problemas de anonimização dos dados, que é quando você degrada muito esse dado e chega até um nível de município, muitas vezes esse dado acaba sendo anonimizado pelo órgão responsável, de acordo com a lei até da segurança de dados. Então, a gente aglutina ele em micro-regiões para que o usuário final ele tenha acesso a um banco de dados mais consolidado sem nenhuma perda de informação. E o melhor, esses dados todos eles são facilmente baixáveis, que a gente fala. Você pode baixar ele e fazer o seu tratamento dentro dos seus bancos de dados. Então, é uma economia de tempo muito grande para quem não precisa mais sair disperso e procurando em muitas bases. Lá nessa plataforma você vai encontrar todos esses dados oficiais dentro de um lugar de fácil acesso. Muito legal. Gustavo, a gente tem muito a te agradecer, viu, por essa entrevista aqui hoje, foi muito esclarecedora e te parabenizar também pelo trabalho aí que você realiza à frente da Embrapa Territorial e, claro, te deixar o convite para você voltar mais vezes aí, atualizando tudo sobre o nosso agronegócio, viu? Muito obrigado, Flavinha. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. Peço mil desculpas para o Pedrinho, principalmente, que a gente marcou algumas vezes, eu tive que desmarcar, mas dessa vez foi uma honra estar aqui com vocês, presencialmente aqui nesse belíssimo estúdio, e parabenizar vocês pelo trabalho de primeiríssima qualidade de levar tanta informação para os nossos produtores rurais e também para as cidades, desmistificando muitas coisas do agro e levando uma informação precisa, correta também para o nosso cidadão urbano. Então, muito obrigado e a gente está sempre à disposição lá na Embrapa Territorial. A alegria foi nossa de te receber aqui. Exatamente, obrigado. Valeu, Guga. Obrigado por mais uma entrevista e mais uma honra recebê-lo aqui. O nosso programa vai ficando por aqui. Se você quer rever esse e outros programas, ficar por dentro das notícias do agronegócio, é só procurar o canal Terra Viva lá no YouTube e também seguir a gente nas redes sociais, né, Flá? Exatamente, e claro, deixar o convite também para você acessar nosso aplicativo, o Nilco Play. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.